Efésios capítulo 5, abra por favor esta que é a palavra do Senhor, nos versos 3 em diante, diz-nos assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós continuamos nessa reflexão em Efésios 5, verso 3 em diante, na parte prática da carta. Nós já vimos que Paulo, nos 3 primeiros capítulos, constrói toda a fundamentação doutrinária ou fundamentação teológica. Vimos ainda que todos nós somos teólogos, ou bons teólogos, ou maus teólogos. Vimos que a maneira como nós vivemos, as ações que fazemos, refletem convicções que estão enraizadas em nossa vida. Todos nós edificamos a nossa vida sobre pilares. Pensando nisso é que Paulo traz bons pilares de verdades de Deus para nós, para que construamos nossa vida de uma maneira correta. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, a parte teórica. A partir do quarto capítulo até o capítulo 6, Paulo traz para nós a aplicação desses princípios teológicos. Do capítulo 4, versículo 17 em diante, Paulo diz que nós precisamos todos os dias retirar a roupa suja daquilo que nos identificava com a velha natureza e todos os dias vestirmos a roupa de Jesus Cristo. Todo aquele que está em Cristo, todos os dias se veste com a roupa de Jesus Cristo. E do capítulo 4, versículo 25 em diante, Paulo começa a aplicar como eu me visto com a roupa de Jesus Cristo. Ele diz no verso 25 que nós deixamos a mentira e nos tornamos pessoas absolutamente confiáveis. Gente que abomina a mentira, abomina a omissão, a conivência com a mentira. Nós somos pessoas de integridade, irrepreensível. Em segundo lugar, no versículo 26, Paulo diz que nós somos tomados, aqueles que vestem-se de Jesus, por uma ira santa. Nós iramos e não pecamos. Nós não nos amarguramos com outras pessoas e nem nos ressentimos, mas nós nos indignamos com a injustiça, com a corrupção, com alguém sendo maltratado, com algum tipo de maldade sendo promovida contra outra pessoa. No verso 28, Paulo diz que aquele que se veste de Cristo não rouba mais. Ele agora vai trabalhar com as próprias mãos, e o seu trabalho tem uma vocação. Ele termina o verso 28 dizendo que nós vamos usar o nosso trabalho para socorrer aos necessitados. Depois, no verso 29, Paulo diz que nós nos vestimos de Jesus, tendo um jeito de falar que transmite graça e cura às pessoas que nos cercam. Ele usa uma expressão que dos nossos lábios não sai mais nenhuma palavra torpe, palavra suja, palavra que é usada para mentir, para fazer mal a alguém, para caluniar e para difamar. Os nossos lábios são usados para edificar o outro. Nem sempre nós falamos o que queremos falar. Nós nos calamos muitas vezes porque peca quem é precipitado. Aquele que se veste de Jesus sabe que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem se veste de Cristo sabe que até o tolo, quando fica em silêncio, é tido por sábio. Quem se veste de Cristo sabe que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós usamos nossos lábios como favo de mel, transmitir cura aos que nos ouvem. Saem palavras de graça. E isso transforma os nossos relacionamentos dentro de casa,
o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos e o relacionamento no trabalho. Paulo segue dizendo no versículo 30 que aqueles que se vestem de Jesus todos os dias não mais entristecem ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos selou para a salvação, para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito Santo de Deus? É nós marcarmos nossa vida, como ele diz no verso 31, com amargura, carregar ressentimento contra outras pessoas, com cólera. É você estar o tempo todo aquecido dentro da sua alma, queimando pessoas vivas dentro do seu coração, com ira, o jeito insuportável de ser, está rude com alguém que já foi inserido na sua alma como um cadáver, gritaria, blasfêmia. Blasfêmia é algo mal na relação com o outro, é difamar, caluniar, denegrir a imagem de outra pessoa, e assim toda forma de malícia. E Paulo diz que nós nos vestimos de Jesus, no verso 32, não entristecendo o Espírito de Deus, sendo benignos, que são pessoas bondosas, compassivas, gente marcada por atos de misericórdia para o outro que sofre. E nos vestimos de Jesus, alegrando o Espírito Santo, exercendo o perdão quantas vezes for necessário e o tempo que for necessário. Nós nos perdoamos mutuamente. E Paulo traz dois motivos por que nós perdoamos uns aos outros. O primeiro motivo está no final do verso 32, porque Deus em Cristo nos perdoou. Os pecados dos quais Deus nos perdoou são impagáveis diante dos pecados que as pessoas cometem contra nós. Por isso nós perdoamos, porque a dívida que o outro tem comigo é muito pequena, se comparada com a dívida que eu tinha com Deus, da qual eu fui perdoado de todos os pecados. Em segundo lugar, no capítulo 5, verso 1, Paulo diz que eu me visto de Cristo todos os dias, perdoando o outro e sendo perdoado, porque eu fui chamado para ser imitador de Deus, para andar como filho amado. E agora no verso 3 em diante, que é o texto da reflexão da nossa noite, Paulo continua falando sobre a parte prática, dizendo que eu preciso me vestir de Jesus todos os dias, e eu me visto de Jesus, não permitindo que a impudicícia, impureza e cobiça faça parte da minha vida. A palavra impudicícia, e aqui a nossa tradução é muito estranha, né? Muitos de vocês vão conhecer o grego melhor que o português. Impudicício, o que significa? Alguém está pensando, pô, sei lá, mas se eu falar para vocês o que significa porneia, o que significa pornografia, porque a palavra no grego para impudicícia é porneia. Então vocês vão perceber que vocês conhecem muito bem de grego. Impudicícia é todo pecado de natureza sexual, e aqui envolve a fornicação, o sexo antes do casamento, aqui envolve o flertar com pornografia virtual, aqui envolve a lascívia, o olhar para o outro com o desejo ardente e fantasiar isso na mente, aqui envolve o ato físico de adultério. Isso é impudicícia, isso é porneia. Paulo segue dizendo toda sorte de impurezas, e essas impurezas dizem respeito, gente, a qualquer tipo de quebra na relação com o outro. Quando eu denigro o outro, quando eu faço alguma coisa para defraudar o outro, para prejudicar o outro. Ou cobiça, Paulo diz, nem sequer se nomeie entre vós. Cobiça é o desejo invejoso pelo que o outro tem. Eu desejo o carro que o outro tem, eu desejo o trabalho que o outro tem, eu desejo a beleza que o outro tem, eu desejo a casa que o outro tem, eu desejo a vida que o outro tem, a esposa que o outro tem, o marido que o outro tem. Esse é o sentido de cobiça dentro do contexto desse versículo. E Paulo diz que isso nem sequer se nomeia entre vós. E ele explica a razão. Porque vocês foram santificados. Isso não convém a santos. Vocês foram separados. Em outras palavras, Paulo está dizendo que aqueles que se vestem de Jesus todos os dias não compartilham fotos, determinadas fotos que recebem, não compartilham determinados vídeos que recebem. Na verdade, acaba se excluindo de muitos grupos para não participar daquele tipo de situação. É alguém que controla o que vê, é alguém que policia os seus olhos, policia o seu coração, é alguém que guarda a sua vida da cobiça,
porque nós estamos inseridos numa cultura que estimula a cobiça o tempo todo. Você só será feliz se tiver a mulher do outro, a casa do outro, o bem do outro, o que o outro tem. Dificilmente a nossa cultura diz para você ser agradecido pelo que você é e pelo que você tem. E Paulo diz que isso nem sequer se nomeia entre vós, porque não convém a santos. E ele adiciona outros elementos à lista no verso 4. Nós nos vestimos de Jesus, não permitindo que haja conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças. Conversação torpe aqui é aquela conversação suja, indecente, é a conversação que parece esgoto. O contexto aqui, quando adiciona conversação torpe, a um verso depois de impudicícia, que é porneia, diz respeito a piadinhas obscenas. Paulo está dizendo que eu não vou nem rir de gente que está perto de mim e conta aquelas piadas que denigrem a imagem da mulher. Quem aqui já não participou de um grupo de amigos, aí alguém que se diz irmão ou irmã, soltou aquela piadinha, aí você disse, como é que eu faço? Eu vou dar uma risadinha? Não vou. Se eu deixar de rir vai ficar sem graça. Então você põe aquele sorrisinho meio de paisagem para não deixar a pessoa sem graça, mas devia ter dito, olha irmão, com todo carinho e amor, isso não convém. Isso não convém aos santos. Não está combinando com a fé que você professa. Não combina com a sua identidade de crente. Quantas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus são irreverentes na informalidade? Falam demais, quase que espumam pela boca, piadas obscenas, jocosas, aquela malícia no jeito de ser. Outros jovens, para não serem excluídos do grupo, participam de determinadas rodinhas, de determinadas festas na faculdade, para não serem excluídos daquele grupinho de amigos, e assim preferem se dar bem no grupo que agradar a Deus. Paulo diz, cuidado, não participe de conversas torpes. Ele diz, nem também de palavras vãs. Palavras vãs é tudo aquilo que é inútil, é tudo aquilo que não vai contribuir para a sua edificação e a edificação do outro. Nos versos anteriores, Paulo diz que saia da vossa boca somente palavras que edifiquem uns aos outros. E aqui ele diz que não saia da sua boca nenhum tipo de palavra torpe e nem palavras vãs ou chocarrice. Chocarrice aqui é simplesmente você participar de conversas fúteis, irreverentes, piadinhas sem graças, e além de participar, compartilhar tudo isso com os outros. Como é que eu me curo? Como é que eu lido com essa tendência? A porneia, a me envolver com a vida de outros, a denegrir a imagem da mulher ou do homem na sexualidade, a participar de ambientes jocosos, maliciosos, obscenos. Como é que eu lido com tudo isso? É bem provável que você vai dizer, eu preciso me santificar. Mas a resposta de Paulo é um pouco diferente da nossa resposta tradicional. Paulo termina o versículo 4 dizendo que nós devemos dar ações de graças, gratidão. A minha vida tem que ser marcada pela gratidão. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado pelo marido que eu tenho. Obrigado pelos filhos que eu possuo. Obrigado pela casa em que moro. Obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Obrigado pelo pão sobre a mesa. Obrigado pela saúde. Eu tenho olhos para ver. Eu tenho saúde para trabalhar. Eu sei que é luta, mas obrigado, obrigado, obrigado. Quando você exercita a gratidão, Paulo diz que o Espírito Santo começa a imunizar o seu coração da cobiça. Quando você exercita a gratidão, Paulo diz que o seu coração é conectado com a eternidade. Você deseja olhar Deus de uma perspectiva reverente, com o temor santo. E aí a obscenidade, a promiscuidade, lascívia, fornicação, se tornam algo muito sério para você, porque você não quer desagradar e desonrar o Deus que tem sido a fonte de toda a bênção sobre a sua vida. Por isso, olha aqui, você homem, ou talvez você mulher, que tem um problema com pornografia, com a erotização adoecida, comece a agradecer por ser amado por Deus, ter sido feito filho, ter sido perdoado de todos os seus pecados, receber saúde, receber sustento, receber família. Comece a agradecer, agradecer e agradecer. Seu coração será conectado à eternidade, você ficará constrangido em desonrar e entristecer o Espírito Santo que habita em você. Essa é a receita de Paulo.
Ele segue dizendo ainda no verso 5, e aqui é uma palavra dura: sabei, pois, isto. O verbo aqui está no imperativo, é uma palavra de ordem. Nenhum incontinente aqui diz respeito àquela pessoa que não se controla. Eu não dou conta. Todo dia eu estou nessa prática, eu converso demais, eu vejo demais, eu participo de rodinhas irreverentes, eu estou em grupos demais, eu compartilho demais, eu vejo demais. Esse negócio é maior que eu, todos os dias, todos os dias. Paulo diz: cuidado. Nenhum incontinente, que é aquele que não se controla, nenhum impuro, e aqui impuro é o porneia, nenhum avarento, entre vírgulas, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aqui tem um ponto que a gente precisa tratar, que não é falado nas nossas igrejas. Um monte de lugares tem promovido a avareza entre os cristãos. A teologia da prosperidade é uma desgraça, porque forma milhões e milhões de seres cheios de cobiça, de paixões loucas pelo dinheiro. E Paulo diz: cuidado, cuidado com a avareza, porque a avareza é idolatria. Jesus já havia dito sobre isso: ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro. Se você colocar no amor ao dinheiro a sua esperança de resolver seus problemas, e tem até alguns ditados, algumas piadinhas, né? O dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Cuidado, cuidado se você está pondo a sua esperança e a sua confiança no dinheiro. Ele é um Deus, ele tem caráter pessoal, há um espírito por trás dele que pode dominar o seu coração e drenar a sua fé. Em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo diz que muitos que amaram o dinheiro perderam a fé e se atormentaram com muitas tristezas. O dinheiro te leva a ser um idólatra, porque você tira a confiança em Deus e coloca em outro Deus chamado de Mamon, segundo Jesus Cristo. Cuidado com isso. Nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aqui no versículo 6, Paulo traz uma fala que a maioria de nós não acha politicamente correto. Se Paulo estivesse em nossas igrejas, muita gente se levantaria nesse momento e diria: não aceito isso não. Que palavra dura. Nós temos que negociar, senão a nossa igreja vai perder gente e vai ficar vazia. Mas veja o que Paulo diz no versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas o que, meus irmãos e irmãs? Isso que Paulo está dizendo: mentira, roubo, gritaria, ira, amargura, ausência de perdão, coisas que entristecem o Espírito Santo, pornografia, lascívia, fornicação, avareza, cobiça descontrolada. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Então cuidado, se alguém chegar falando uma outra coisa, açucarar os seus ouvidinhos, massagear o seu ego, cautela, porque é isto que a palavra de Deus diz. E aí no verso 7, Paulo adiciona um outro elemento: não sejais participantes com eles, não faça parte desse grupo. E ele explica por quê. Porque outrora erais trevas, vocês estavam afundados no pecado, e vocês salivavam pelo pecado, mas agora vocês são luz no Senhor, andem como filho da luz. Hoje eu estava na devocional, no início da tarde, com a equipe aqui da igreja, e eu compartilhando que eu comecei a vida sexual muito cedo, cresci num lar muito desajustado. Com 12 anos de idade eu já mantinha relações sexuais, com 2 irmãs mais novas que eu em minha casa. Era uma vergonha. E eu me lembro que na adolescência eu tive um caso com a menina, muito nova também, criada na igreja. E eu me converti 4 para 5 anos depois. E aquela menina cresceu na igreja. E eu me lembro de, ao seduzi-la, e eu era mulherengo demais, ao seduzi-la, eu tinha esse pensamento: menina da igreja, vamos ver até onde essas crentinhas realmente aguentam. Anos depois me converti.
fui para o seminário e voltei para pregar na igreja. Enquanto estava pregando no púlpito, quem estava sentado? E eu fui tão incomodado pelo Espírito Santo naquele momento, e pregando, olhando para ela, ela olhando para mim. Terminou o culto, eu desci, fui até onde ela estava e disse: espera um pouco, eu preciso conversar contigo. Cumprimentei algumas pessoas, eu era da igreja, né? Muitos amigos lá, as pessoas foram embora, ela estava sentada. Eu cheguei e disse: olha, eu queria te pedir perdão. Queria te pedir perdão por aquilo que eu fiz com você. Eu era treva. Eu era treva. Eu fiz mal a você. E como Deus usou aquele momento? Ela começou a chorar, muito nova ainda. Chorar e disse: eu destruí minha vida. Eu cresci nessa igreja com a minha avó me trazendo para essa igreja em todos os encontros. Me envolvi com um cheirador de cocaína da cidade. Tenho um filho com ele. Ele sai de casa, não diz que dia que vai voltar e nem se vai voltar. Às vezes fica 2, 3 dias fora de casa e eu com a criancinha. Eu destruí minha vida porque eu não ouvi o que a palavra de Deus sempre me ensinou. Lembre-se disso. Por que essas coisas nem sequer vão se nomear entre nós? Em primeiro lugar, porque não convém a santos. Em segundo lugar, porque antes nós éramos trevas, mas agora fomos feitos luz no Senhor. E por termos sido feitos luz no Senhor, Paulo faz uma convocação a todos nós, no final do verso 8: andai como filhos da luz, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. É isso que vocês vão mostrar agora. Gente que foi transformada pela verdade, vive a verdade e anda na verdade. Gente que é bondosa com os outros. E gente que tem integridade no jeito de ser, falar e viver. E gente que vai provar no verso 10, sempre o que é agradável ao Senhor. Sempre o que é agradável ao Senhor. As resoluções de Jonathan Edwards mexem muito comigo. E de alguns meses para cá, que Deus tem realizado algumas transformações muito grandes no meu coração, muito grandes mesmo. Eu tenho levado muito a sério as resoluções de Jonathan Edwards. Ele diz assim: eu não quero viver um só momento da minha vida que não seja para a glória de Jesus Cristo. Eu quero viver toda hora da minha vida como se soubesse que Cristo voltaria na próxima hora. Então, sabendo que Cristo voltará na próxima hora, qual será o impacto desse jeito de pensar no meu jeito de viver agora? Como é que eu vou exercitar o meu lazer? Como é que eu vou preencher e edificar a mente? Quais serão as palavras que sairão dos meus lábios na relação com os outros, diante das pressões que são naturais e das demandas do dia a dia? Paulo diz: vocês precisam viver, vestindo-se de Jesus, provando que é agradável a Ele. Não dá mais para você achar que a sua fé será alimentada sem você se curvar à palavra de Deus. Não dá para você achar que sua fé será alimentada sem estar convivendo com a igreja de Jesus em oração, em relacionamentos intencionais. Não dá mais para você achar que alimentará a sua fé sem praticar o hábito da leitura de material saudável. Não dá mais para você amadurecer a sua fé se não honrar o 7º dia, se não se preparar para cultuar a Deus, se não servir pessoas, se não confessar pecado, se não perdoar e pedir perdão. E aí Paulo acrescenta um outro elemento no verso 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ser cúmplice aqui é muito mais que ver alguém fazendo mal e se calar. É não repreender, é participar, é ser omisso. Ser cúmplice das obras das trevas é você participar de um grupo onde em determinado momento o mal é feito. Você se cala,
e ao se calar você é omisso, ou você passa aquilo para frente. Então, a essa geração conectada demais, eu digo, cuidado com o que você compartilha. Eu confesso a vocês que eu sou obrigado a participar de muitos grupos contra a minha vontade. Sou obrigado. E eu vejo cada coisa de irmão sendo compartilhada que não deviam nem estar sendo vistas, que eu fico envergonhado. Eu fico em silêncio, porque compartilhar aquilo eu não vou. Mas é lamentável. Não sejais cúmplices das obras das trevas. E ele diz por quê? Porque essas obras são infrutíferas. Elas não produzem nada de bom. E ele pede de nós uma postura ativa. Antes, porém, reprovai-as. Aqui Paulo toca num ponto sensível da nossa cultura. Diz que nós não podemos permanecer na neutralidade. Se necessário, num determinado momento, quando todos partirem, estiver só você e a pessoa, dizer, vem cá, meu irmão, você não devia ter falado daquele jeito. Você percebe a sinceridade que saiu dos seus lábios? Você percebeu o teor da sua piadinha? Você percebeu, fulano, vem cá, o vídeo que você mandou? Você não vai dizer em público, ô, seu crente, sem vergonha, você vai para o inferno. Você não vai expor a pessoa assim. Mas você precisa esperar o momento certo, o jeito certo, olhar nos olhos e dizer, vem cá, isso não combina com a sua natureza. Isso não combina com quem você é. É o jeito certo de falar, na hora certa. Antes, porém, reprovai-as. E Paulo diz, porque o que essas pessoas fazem em oculto, o só referir é vergonha. Veja que os termos que Paulo usa são genéricos, né? Porneia, cobiça, avareza, impureza. Paulo não quer entrar em muitos detalhes picantes, porque é vergonhoso demais, até pensar. Até pensar é vergonhoso. Um grupo de investigação descobriu, e pais, tomem cuidados, até no YouTube Kids, que é uma plataforma só para crianças, que alguns adultos pegam vídeos de crianças, e a criança está brincando na praia, na areia, e em um determinado momento ela ajoelha para fazer um castelinho de areia, e alguns homens de mente pervertida pegam aquela cena, congelam e fazem a montagem em cima daquela cena. O só referir essas coisas já é vergonhoso. Paulo diz, não combina com a nossa natureza. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que Paulo está dizendo? Quando você pega tudo o que acontece na sua vida e traz para perto do Evangelho, o Evangelho ilumina. E aquilo que for trevas, que for impuro, que for infrutífero, que for inútil, o Evangelho mostra. Percebe que a gente tem alguns pecados acariciados, domesticados, mimados, ocultos, que a gente não ora muito por eles, porque a gente sabe que se orar um pouquinho, o Evangelho já revela a sujeira dele, e a gente quer continuar afagando aquilo. E aí Paulo traz um último verso que a gente vai ficar nessa noite, que é um pouco confuso para nós, mas dentro desse contexto de explicação ele fica claro. Paulo vai dizer, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está olhando para a igreja, para as pessoas que confessaram sua fé em Cristo, mas que têm andado como trevas, porque eu e você podemos ser filhos da luz, e em determinados momentos, andar como filhos das trevas. E quando nós andamos como filhos das trevas, que é mentindo, gritando, nos irando, praticando a fornicação, a pornografia, o adultério, a lascívia, você está no culto e você olha demais para a mulher está no culto e olha demais para determinado homem. Quando você vive isso, marcado pela avareza, você está vivendo como um filho das trevas, que é alguém que dorme. O filho das trevas, ele está morto, mas quando o crente vive como um filho das trevas, ele está dormindo. O que Paulo está dizendo? É mais ou menos você passar num necrotério e tem 2 cadáveres.
e o terceiro cadáver está dormindo. Você não vai discernir quem é cadáver e quem não é, se está dormindo ou se não está dormindo. O que ele está dizendo é: levanta-te de entre os mortos, porque esse sono seu está te assemelhando a um cadáver. Volta de novo para a luz do Evangelho. Ele traz a promessa: e Cristo te iluminará. Como aplicar tudo isso de maneira bem rápida? Em primeiro lugar, lembre-se de seu chamado. Todo o seu jeito de crer precisa produzir um jeito de viver. Um jeito de viver separado, como filho da luz. Nós não mentimos mais. As pessoas que se relacionam conosco saberão que nós diremos uma verdade que doa, mas nós falaremos a verdade em amor, porque a mentira não tem mais espaço nos nossos lábios. Nós trabalhamos duro nesse mundo debaixo do sol com dificuldade, não pegamos atalhos para nos enriquecer, porque senão seremos avarentos. Se Deus nos der riquezas, será para a glória dele, e usaremos essas riquezas como bons mordomos de Cristo, para viver bem, felizes com nossa família e praticando bem. Mas a riqueza não dominará o nosso coração. Não permitimos que o ressentimento e a amargura nos dominem. Perdoaremos-nos uns aos outros, porque em primeiro lugar fomos perdoados por Cristo de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, e chamados para andar em amor. Não entristeceremos o Espírito Santo e teremos muito cuidado. E eu termino aqui com uma nota de alerta: tenha muito cuidado com sua sexualidade. A maioria das listas de pecado no Novo Testamento começa com pecados de natureza sexual. Por quê? Veja o Antigo Testamento. Grandes homens e mulheres entraram nessa estrutura que destrói de pecados sexuais: lascívia, prostituição e adultério. Destruíram suas vidas e destruíram muita gente ao redor de si. Famílias foram destruídas. Para refrescar sua memória, lembre-se de Davi. Primeiro deita com a mulher de outro homem, adultério, sendo ele casado. Ao adultério ele soma a mentira. A mentira ele soma o assassinato. O assassinato soma o esfriamento pleno de sua fé, a ponto dele orar no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação, eu a perdi, o pecado de natureza sexual me devastou, me devastou. Seus filhos cresceram num enredo de consequências de pecados devastadores. Cuidado, cuidado com chats, cuidado com ferramentas sociais, cuidado com a aproximação, cuidado com: eu estou solitário, meu marido não me dá a atenção que eu preciso, minha esposa não está presente na nossa intimidade. Ao invés de conversar de maneira honesta e autêntica, cria uma identidade falsa, uma vida de máscaras, e se entrega aos braços de outro, aos braços de outro. Muito cuidado, cuidado com a avareza, cuidado com as rodas, cuidado com o que você compartilha. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque, em primeiro lugar, não convém aos santos. Em segundo lugar, você foi chamado para agradar o seu Senhor. Em terceiro e último lugar, você foi colocado na luz. Você foi colocado na luz. A luz te iluminou, te restaurou, te perdoou e te purificou, para a glória de Deus.